Olá, capítulo 9. Você pode curar sua vida. Página 126, eu estou aqui, para quem está acompanhando pelo livro. O trabalho diário. Gosto de praticar minhas novas habilidades mentais. Se uma criança desistisse no primeiro tombo, nunca aprenderia a andar. Nossa, até me arrepiei, porque é tudo que eu acredito mesmo. Como acontece com qualquer outra coisa que você está aprendendo, é preciso prática para que se torne parte de sua vida. De início, existe uma concentração, e alguns de nós escolhem chamar isso de trabalho duro. Não gosto de pensar nesses termos, mas sim em algo novo a aprender. O processo de aprendizado é sempre o mesmo, não importa qual seja a matéria. Datilografia, tênis, dirigir ou pensar de maneira positiva. No começo, vamos aos trancos e barrancos, enquanto o subconsciente vai aprendendo por tentativas, mas mesmo assim, cada vez que voltamos à prática, ela torna-se um pouco mais fácil e nos saímos um pouco melhor. Claro, ninguém é perfeito no primeiro dia. Fazemos o que dá, e isso já é muito bom para começar. Diga frequentemente a si mesmo: estou fazendo o melhor que posso. Estou toda arrepiada. Peraí, deixa eu grifar aqui. Estou fazendo o melhor que posso. Estou fazendo o melhor que posso. É isso. Aprove-se sempre. Lembro-me bem da minha primeira palestra. Quando desci no palco, disse imediatamente a mim mesma: Luíse, você foi sensacional, foi absolutamente fantástica para uma primeira vez. Com mais cinco ou seis iguais a esta, você será uma profissional. Algumas horas depois, eu disse a mim mesma: acho que poderíamos mudar umas coisas. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Recusei-me a me criticar de qualquer maneira. Se eu tivesse descido do palco, começado a me menosprezar com frases como: você esteve péssima, cometeu esse erro, aquele outro, com toda certeza ficaria apavorada com a perspectiva da segunda palestra. Do modo como aconteceu a segunda, foi melhor do que a primeira. Peraí. Do modo, do modo como aconteceu, a segunda foi melhor do que a primeira. E ao chegar à sexta, eu já me sentia uma profissional. Nossa, que incrível. Abrindo parênteses aqui, e não existe coincidências. Essa semana eu falei muito disso e hoje eu fiz um post, inclusive, de uns stories que eu fiz, e aí eu fiz esse post falando justamente isso. Porque a gente está numa geração miojo, né? Onde a gente quer as coisas em 3, 5 minutos. E não funciona assim. Você não aprendeu a andar, a falar de uma hora para outra. Foi necessária uma prática. Você não aprendeu a tabuada, você não aprendeu ali ciências, estudos sociais, as matérias, né, que a gente tem na escola, na faculdade, não aprendemos de uma hora para outra. Quando a gente engorda, a gente não engorda da noite para o dia. Por que a gente quer emagrecer para o dia? A gente quer, sim, eu estou falando por mim, eu me incluo, eu estou humana. Eu buscava muito resultados imediatistas. Eu já falei aqui, fiz o reiki, aí eu falava, nossa, nada mudou. Quando eu fiz o meu primeiro nível, né, lá em 2014, nossa, nada mudou. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto mudou. Só que ali, a minha percepção ali em 2014, não estava preparada ainda. Então as coisas foram chegando, e eu tava cada vez melhor, cada vez melhor. Então, é uma constância. As coisas só não dão certo se a gente desiste ou se a gente não faz. Não tem a menor possibilidade de as coisas darem errado. Claro, agora, se o errado para você for não aconteceu do modo como eu queria, aí isso já é uma coisa chamada controle. Quando você quer controlar tudo e todos, para que saia do modo como você quer. Aí isso é controle. Mas o que tinha que acontecer, aconteceu. É, na hora que tinha que acontecer. Por quê? Porque você não desistiu e porque você simplesmente manteve a constância. Porque as coisas, realmente, as coisas, é,
A academia. A gente precisa exercitar aquele músculo. Não é uma semana que vai dar certo. Eu já paguei academia 3 meses e fui uma semana porque estava doendo estava doendo. Nossa, eu estava muito dolorida. Eu não fui mais na academia porque eu falei assim, hoje eu não vou porque está doendo muito. Aí depois eu não fui, depois eu não fui, depois eu não fui nunca mais. Né? Eu voltei aí à prática faz o quê? Um ano. E mesmo assim não estava sendo constante. E aí eu parei para pensar, não estou vendo resultados. Mas o porquê que eu não estava tendo resultado que eu gostaria, né? Um resultado que eu gostaria. Porque eu não estava sendo constante. Tinha semana que eu não ia. Claro, eu estava indo, eu saí do sedentarismo. Então eu já estava comemorando, ó, como ela falou aqui, sabe? Ela mesma falou de você se motivar. Então, para mim, cara, eu já estava, é melhor do que zero. Então, eu já tinha saído do sedentarismo, então eu já estava bem. Mas eu não estava com os resultados que eu queria ter ainda. Então, o que eu falei? Eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Por quê? Porque às vezes eu não queria ir para academia, eu não me organizava, eu deixava para o final do dia, e eu não ia, porque eu falava, ai, tô sem tempo, ai, tô cansada, ai, hoje não, ai, amanhã não, aí no outro dia eu ia. Então eu ia espaçado assim, porque eu não tinha disciplina, porque eu estava deixando as minhas desculpas serem maior do que a minha. Aonde eu quero chegar, entende? Do que os meus resultados. As minhas desculpas estavam sendo maiores do que a minha força de vontade ali, sabe? Porque às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, muitas vezes, né? Isso é ser adulto. É isso que eu falei lá nos stories. Volta, Stephanie, volta para o mundo real aqui, no livro, vai. 127. Voltando. Vendo a lei funcionando à nossa volta. Logo antes de começar a escrever este livro, eu comprei um computador, ao qual dei o nome de Dama Mágica. Era algo novo que escolhi aprender. Descobri que aprender a lidar com o computador era bem parecido com aprender as leis espirituais. Quando aprendi a obedecer às leis do computador, ele começou a fazer mágica para mim. No início, quando eu não seguia as suas leis à risca, nada acontecia ou então ele não funcionava como eu queria. Por mais frustrada que eu ficasse, o computador mantinha-se impassível. Ele esperou pacientemente até eu aprender as suas leis e então me retribuiu com a mágica. Foi preciso muito treino. O mesmo acontece com o que você está aprendendo a fazer agora. Você precisa estudar as leis espirituais e segui-las à risca. Não pode querer ajustá-las ao seu antigo modo de pensar. Quando aprender a pensar quando aprender e passar a usar a nova linguagem, você verá a mágica demonstrada em sua vida. Estou toda arrepiada. Estou aqui, estou. É muito real isso, gente, porque assim, quando você vê pessoas, por exemplo, que não são da nossa época, né, que a gente fala, na minha época eu não sei mexer no celular, eu não sei mexer, sei lá, no Zoom, eu não sei mexer. Cara, você só se torna boa naquilo que você se propõe a fazer, naquilo que você se propõe a praticar. Porque quando você começa a abandonar, quando você simplesmente larga, como é que você vai se tornar boa naquilo? Não tem, é impossível. Dificilmente eu uso essa palavra, mas é impossível você se tornar boa em alguma coisa. Quando você muda de cargo numa empresa, por exemplo, você fica meio perdida no começo. Você precisa pegar ali como que é o humor, né? Como que é o trabalho das outras pessoas, como você lida com essas pessoas, como que é o trabalho que você precisa desenvolver diário, o que você precisa entregar de relatório, enfim. Você não é se jogando aí nesse trabalho e amanhã você se torna uma boa profissional. Não, é uma construção.
E a gente, todo momento, está se comparando o palco do outro com os nossos bastidores. Então, a gente está nesse processo, a gente está num processo de desenvolvimento, de reforma íntima, e a gente está o tempo todo, por isso que a gente desiste, por isso que a gente se frustra, e por isso que a gente não tenta. Por isso que a gente não consegue, porque a gente está se comparando com o palco do outro. O outro lá que já está rico, milionário, que já está com uma carreira, sei lá, super desenvolvida, a gente está se comparando com essa pessoa. Só que a gente não sabe do quanto ela passou por esses processos em que a gente está passando, ou até pior, né? Outro dia eu vi uma influenciadora falando, tem gente que quer ter eu acho que foi a Mayra, eu acho, as pessoas querem ter o meu dinheiro, a minha casa, a minha vida. Mas antes de você ter o meu dinheiro, a minha casa e a minha vida, você precisa passar pelo que eu passei também. E ela passou por coisas bem pesadas, né? Abuso, enfim, passou por várias coisas. Então, assim, para a gente querer o que aquela pessoa tem, realmente a gente precisa passar por tudo que ela passou mesmo. Porque tudo que ela passou levou onde ela está. É isso. Adendos aí, para contribuir, tá? Então, todos os lugares em que a gente ainda se compara com o processo do outro, com o palco do outro, compara os nossos bastidores com o palco do outro, todos os lugares em que a gente não faz a nossa parte e quer resultados, em que a gente não rega a nossa semente todos os dias e quer resultados grandiosos, desprograme e atualiza agora. Reforce seu aprendizado. Voltando, quantos mais meios de reforçar o seu aprendizado você encontrar, melhor. Eu sugiro expressar gratidão, escrever afirmações, meditar, praticar exercícios com alegria, empenhar-se numa boa nutrição, fazer afirmações em voz alta, cantar afirmações, fazer exercícios de relaxamento, usar a visualização, as imagens criativas, ler e estudar. Cada um funciona de um jeito, percebe? A tanta sabedoria da Louise Hay, por isso que eu fico arrepiada, porque cada um funciona de um jeito. De repente, escrever afirmações para mim não funciona. Para mim é falado. Para mim, sei lá, eu vou ter que pintar, vai ter que ser desenhado, sabe? Cada um funciona de um jeito, só eu preciso fazer. Minha terapia, minha própria terapia diária é mais ou menos a seguinte: assim que eu acordo, antes de abrir os olhos, dedico os meus pensamentos para agradecer por tudo que posso imaginar. Depois de um banho, levo cerca de meia hora meditando e fazendo as minhas preces e afirmações. Em seguida, faço uns 15 minutos de ginástica, geralmente na cama elástica. Às vezes, acompanho um programa de ginástica aeróbica por 6 horas na televisão. Não, desculpa. Dá 6 horas na televisão. Agora estou pronta para a primeira refeição, constituída de frutas, suco de frutas e chá de ervas. Agradeço à Mãe Terra por me dar esses alimentos e a eles por terem dado sua vida para me nutrir. Antes do almoço, gosto de ir para a frente de um espelho e fazer algumas afirmações em voz alta, às vezes até cantando-as. Elas são mais ou menos assim: Luíse, você é maravilhosa e eu a amo. Este é um dos melhores dias da sua vida. Tudo está funcionando para o seu mais alto bem. O que você precisa saber lhe é revelado. Tudo que você necessita lhe é dado. Tudo está bem. Nossa, que perfeito. Acho que vou colocar isso no meu espelho. Vou escrever aqui depois. Vou colocar no post-it, colocar no meu espelho. No almoço, geralmente, como uma grande salada e, mais uma vez, agradeço e abençoo os alimentos. No final da tarde, passo alguns minutos relaxando profundamente meu corpo na prancha inclinada e aproveito para ouvir uma gravação com música ou afirmações.
O jantar consiste em legumes cozidos no vapor e um cereal, às vezes como peixe ou frango. Meu corpo funciona melhor com comida simples. Gosto de ter companhia para o jantar e quando estou com outras pessoas, além de abençoar os alimentos, abençoamos uns aos outros. À noite, reservo algum tempo para ler e estudar. Sempre há mais para aprender. Esse é o objetivo desse clube do livro. Nessa hora, aproveito para escrever a minha afirmação atual umas 10 ou 20 vezes. Quando vou para a cama, reúno meus pensamentos, repasso o que aconteceu durante o dia e abençoo cada atividade. Afirmo que dormirei calma e profundamente e acordarei pela manhã bem disposta, renovada e ansiosa pelo novo dia. Parece muito bom, perdão, parece muito, não? Sim, no início pode ser um tanto difícil, mas depois de pouco tempo, seu novo modo de pensar se transformará num hábito saudável, como tomar banho ou escovar os dentes, e se tornará automático. Seria maravilhoso uma família começar o dia com algumas dessas atividades, como todos meditarem juntos. O mesmo poderia ser feito um pouco antes do jantar, o que traria paz e harmonia ao lar. Se vocês acham que não tem tempo, procurem levantar-se meia hora mais cedo. Os benefícios obtidos levarão esforço. Um parênteses aqui, que isso é muito real. Eu sempre falava que não tinha tempo, e realmente eu não tinha tempo. Eu acordava muito cedo, aliás, ainda acordo, mas antes eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava numa empresa, né? Eu trabalhava numa multinacional. Eu fazia dupla jornada, enfim, eu acordava muito cedo, entrava muito cedo na empresa, saía, pegava ônibus, voltava para casa, então era uma rotina como a maioria dos brasileiros, é como a maioria do mundo. Então, e eu falava que não tinha tempo. E quando eu fui começando a fazer um pouquinho cada dia, eu fui encontrando mais espaço, mais espaço. E talvez não, eu não tinha tempo assim que eu acordava, mas eu chegava na empresa, quando eu ia me maquiar, eu baixava a tampa do vaso sanitário, eu ia lá no banheiro, baixava a tampa do vaso sanitário, lá eu meditava, porque não importa onde você esteja, importa a sua intenção, importa o que você está fazendo. Então, só que eu não entendia isso lá, só que eu fazia porque eu falava, vai me fazer bem. E depois eu continuava porque eu falava, está me fazendo bem, eu vou continuar. E aí eu continuava porque, nossa, está me fazendo muito bem, eu estou melhor, eu estou, sabe, alcançando outros espaços. E eu continuava e eu, sabe, é, alcancei coisas muito legais, assim, materiais, espirituais, sabe, mentais. Então, é um processo, realmente, de não desistir. O tempo é algo muito relativo, sabe? Porque a gente emprega o nosso tempo, o qual é muito valioso, né? Eu falei isso ontem lá para o Stories, não posso deixar de comentar isso, porque realmente a gente, tempo, a gente está dando o nosso tempo de vida, né? Quem está me assistindo agora, seja aqui ao vivo, na gravação, está me dando o tempo da sua vida, porque esse tempo você poderia estar trabalhando, você poderia estar fazendo tanta coisa, e você está aqui adquirindo conhecimento, é, criando mais possibilidades para a sua vida, né? O mérito é todo seu, né? Mas eu estou contribuindo de alguma maneira com isso. E quando a gente dá o nosso tempo, assim, nosso tempo de vida, a gente só colhe benefícios. Você pode não perceber agora, mas você vai colher muitos benefícios. Amanhã, depois, sabe? Então, o tempo é algo que a gente tem que saber empregar. A gente tem que saber onde que a gente coloca o nosso tempo de vida. Porque às vezes a gente não tem tempo para ler um livro aqui, por exemplo, só que a gente tem tempo para ficar rolando feed, para ficar comentando em site de fofoca ou página de fofoca,
fofoca, para comentar o que a fulana está fazendo, o corpo da ciclana, o quanto está caro ali, o quanto está barato isso, o quanto que a vida está difícil, o quanto que a vida é um problema. Então, você tem que ver onde você está colocando seu foco. Então, às vezes, a falta de tempo que você se queixa, você está empregando o seu tempo aonde não te dá resultado, não te dá motivação, não te dá prazer. Então, e às vezes a gente vai fazer coisas das quais a gente não gosta, por exemplo, né? Mesmo eu gostando, mesmo as pessoas gostando do que fazem, né? Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, mas às vezes eu não quero trabalhar, né? Então, isso é natural, isso é de todo mundo, sabe? É, Só que às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? A gente precisa trabalhar. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa mentalidade e a gente precisa empregar um tempo. Então, o tempo que hoje eu nego para conhecer algo ou para me desenvolver em algo é o tempo que é o tempo que a vida vai me cobrar lá na frente a cuidar da minha saúde. Eu vou ser obrigada a ler um livro, né? De repente, sei lá, eu vou estar ali internada ou eu vou estar numa crise de ansiedade ou em algo depressivo, onde eu vou ser obrigada a ler um livro, eu vou ser obrigada a fazer, obrigada, né? Entre aspas, porque se eu não fizer, eu vou piorar. Ou eu vou ser obrigada a cuidar da minha saúde porque eu estou com algum desequilíbrio, alguma doença, enfim. Então, é escolha, né? Então, fazer o que não gosta agora ou fazer o que não gosta depois. Só que depois você vai pegar a somatização de todo esse processo. Então, é escolha, tá? Senhor Jesus, não vou falar mais, tá? Vai lá. Voltando aqui. 130. Como você começa o seu dia? Qual é a primeira coisa que você diz pela manhã quando acorda? Todos temos algo que dizemos quase diariamente. É positivo ou negativo? Lembro-me ainda da época em que eu abria os olhos e gemia. Meu Deus, outro dia pela frente. Essa sou eu, Stephanie. Eu era isso. Não acredito. Nossa, de novo, não dormi quase nada. Ai, mais um dia de trabalho. Meu Deus do céu. Eu era essa pessoa. E era exatamente o tipo de dia que eu tinha. Tudo dando errado. Atualmente, quando acordo, antes de abrir os olhos, agradeço a minha cama pela boa noite de sono que tive, afinal, passamos a noite juntas em conforto. Depois, com os olhos ainda fechados, passo uns 10 minutos agradecendo por todo o bem que existe em minha vida. Em seguida, programo rapidamente o meu dia, afirmando que tudo o que eu fizer dará certo e que eu terei prazer em todas as minhas atividades. Depois levanto-me e vou para minha meditação e minhas preces. Meditação. Reserve alguns minutos diários para você permanecer em silenciosa meditação. Se não tiver prática de meditação, comece com 5 minutos. Sente-se numa posição confortável, observe a sua respiração e deixe os pensamentos passarem tranquilos pela sua mente. A natureza da sua mente é pensar, por isso não tente se livrar deles. Apenas não lhes dê importância e eles passarão sem perturbá-lo. Existem muitos cursos e livros que você pode usar para aprender a meditar. Não importa como ou onde comece. Com o tempo, você criará o seu próprio método. Não existe jeito certo ou errado de se meditar. Eu geralmente apenas fico sentada, serena e pergunto: o que preciso saber? E espero a resposta vir naturalmente. Se ela não surgir, sei que virá em outra hora. Não há maneira errada ou certa para meditar. Outra forma de se meditar é sentar-se numa posição confortável e observar o ritmo da respiração. Ao inspirar, conte 1. Ao soltar o ar, conte 2. Continue contando até chegar ao número 10 e depois volte ao começo. Se durante este período a sua mente começar a fazer uma lista do supermercado, reinicie a contagem.
Também, se você estiver tão tranquilo que passar dos 10, digamos, indo até 25, volte para o 1. Tive uma cliente que era exatamente brilhante e inteligente, possuía uma mente rápida e ativa, e o seu senso de humor era enorme. No entanto, nada parecia dar certo para ela, que estava gorda, sem dinheiro, frustrada na carreira e sem um romance havia muitos anos. Essa mulher aceitava todos os conceitos metafísicos com grande facilidade e encontrava muito sentido neles. O problema dela era ser ativa demais e ter dificuldade de diminuir o ritmo para praticar durante um período de tempo significativo. Ah, peraí, peraí. Durante um período de tempo significativo as ideias que conseguia captar com tanta rapidez. A meditação diária a ajudou enormemente. Começamos com apenas 5 minutos e pouco a pouco fomos chegando até 15 ou 20 minutos. Nossa, faz muito sentido para mim. Exercício, afirmações diárias. Escolha uma ou duas afirmações e escreva-as 10 ou 20 vezes por dia. Leia-as em voz alta, com entusiasmo. Faça uma canção com suas afirmações e cante com alegria. Deixe a sua mente pensar nelas o dia inteiro. Afirmações usadas com constância tornam-se crenças e sempre produzirão resultados, às vezes, de maneira que nem podemos imaginar. Uma das minhas crenças é que sempre tenho boas relações com os meus senhorios. Meu último locador em Nova York era um homem com fama de ser extremamente difícil e todos os seus inquilinos se queixavam dele. Nos 5 anos em que morei naquele prédio, só o vi 3 vezes. Quando decidi me mudar para a Califórnia, resolvi vender todas as minhas coisas e recomeçar a vida sem nenhum entrave do passado. Então passei a fazer afirmações como: todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. A mudança é muito simples. Tudo está funcionando dentro da divina ordem. Tudo está bem. Não, não pensei em como seria difícil vender tudo que eu tinha. Onde iria dormir nas últimas noites ou qualquer tipo de ideia negativa. Só continuei firme nas minhas afirmações. Bem, meus clientes e alunos compraram todos os meus objetos pequenos e a maioria dos livros. Por carta, informei ao meu senhorio que eu não iria renovar o contrato e que acho que senhorio é chefe, né? E para minha surpresa, ele me telefonou expressando seu pesar com a minha partida. Ofereceu-se para escrever uma carta de recomendação ao meu novo locador na Califórnia. Perguntou se eu estava disposta a lhe vender a mobília, porque porque ele havia decidido alugar o apartamento mobiliado. Ah, é o dono do imóvel. Minha consciência superior juntara duas crenças de uma forma que eu nunca teria imaginado. Sempre tenho boas relações com os meus senhorios e todas as minhas coisas são vendidas rápida e facilmente. Para espanto dos outros inquilinos, consegui dormir em minha própria cama num apartamento confortavelmente mobiliado que usei até o último instante e ainda ser paga por isso. Saí de lá com algumas roupas, o liquidificador, o secador de cabelos, minha máquina de escrever, mais um poupudo cheque e calmamente tomei o trem para Los Angeles. Não acredite em limitações. Ao chegar à Califórnia, vi-me diante da necessidade de comprar um carro. Como eu nunca fora proprietária de um e nem fizera uma aquisição de grande valor anteriormente, não tinha crédito. Os bancos não me davam financiamento e o fato de eu ser mulher, trabalhar como autônoma, não me ajudava em nada. Como eu não estava disposta a gastar todas as minhas economias na compra de um automóvel, encontrava-me num beco sem saída, recusando-me
a ter qualquer tipo de pensamento negativo sobre os bancos ou minha situação, aluguei um carro e fiquei afirmando sem parar: tenho um lindo carro e ele vem a mim facilmente. Também comecei a dizer a todos que eu encontrava que queria comprar um automóvel e ainda não conseguira estabelecer crédito na praça. Cerca de 3 meses depois, conheci uma executiva que logo simpatizou comigo. Quando lhe contei o meu caso, sua resposta foi: deixe isso comigo. Ela telefonou para o conhecido que trabalhava num banco e lhe devia um favor. Disse-lhe que eu era uma velha amiga e deu as melhores referências sobre mim. 3 dias depois, eu estava saindo de uma concessionária com um lindo carro novo. Meu entusiasmo não foi tão grande como o meu espanto diante do processo. Creio que levei 3 meses para fazer o automóvel aparecer, porque eu jamais fizera uma compra para pagar em prestações mensais antes. E a criança dentro de mim estava assustada e precisou de tempo para reunir a coragem para assumir esse compromisso. Exercício Eu Me Amo. Imagino que você já esteja repetindo Eu Me Aprovo, quase sem parar. Essa já é uma base poderosa. Continue assim por pelo menos um mês. Ótimo. Peraí. Agora, pegue uma folha de papel e escreva no alto. Eu me amo, portanto, continue essa sentença das mais variadas maneiras que quiser. Releia diariamente tudo que escreveu e acrescente coisas à medida que for lembrando. Então, ela está sugerindo aqui: eu me amo, portanto, vai. Eu gosto sempre de repetir isso. Eu me amo, portanto, eu me dou amor para cuidar do meu corpo. Né? Eu me amo, portanto, eu me dou conforto numa. Aliás, eu me dou uma casa confortável. Eu me amo, por isso eu me dou um carro com facilidade, enfim, tá? É... Se puder trabalhar com um parceiro, façam. Os dois devem se dar as mãos e dizer alternadamente: eu me amo, portanto, o melhor benefício extraído desse exercício é que se aprende que é quase impossível alguém se menosprezar quando diz que se ama. Exercício: tome posse do novo. Visualize-se ou imagine-se tendo, fazendo ou sendo o que quer, com todos os detalhes possíveis. Sinta, veja, saboreie, toque, ouça, note a reação dos outros diante do seu novo estado. Faça com que tudo continue bem com você. Sejam quais forem as reações das outras pessoas. Exercício: expanda o seu conhecimento. Leia tudo que possa expandir a sua percepção e o seu conhecimento sobre como a mente funciona. Existe um manancial de sabedoria à sua disposição. Este livro é apenas um passo no seu caminho para o crescimento interior. Procure outros pontos de vista. Ouça outras pessoas apresentarem as mesmas ideias com outras palavras. Estude um grupo por algum tempo até estar pronto até estar pronto e ir além deles. O que apresento aqui é trabalho para uma vida toda. Quanto mais você aprender, quanto mais praticar e aplicar, melhor você se sentirá, mais maravilhosa será a sua vida. Executar tudo que lhe ensino é algo que o faz se sentir bem. Comece a demonstrar os resultados. Praticando o máximo desse método que lhe ensinei e outros, você começará a mostrar os resultados do seu trabalho mental. Você verá pequenos milagres acontecerem em sua vida. As coisas que está pronto a eliminar irão embora por conta própria. O que você deseja surgirá em sua vida como se viesse do nada. Você obterá prêmios que jamais imaginou. Fique surpresa e encantada quando, depois de alguns meses de trabalho mental, comecei Perdão, ela ficou surpresa, né? Fiquei surpresa e encantada quando, depois de alguns meses de trabalho mental, comecei a ter uma aparência mais jovem. Atualmente, pareço 10 anos mais nova do que há 10 anos. Ame
quem e o que você é e o que você faz. Ria de si mesmo e da vida e nada poderá tocá-lo. Tudo é temporário, de qualquer maneira. Na próxima vida você vai agir de modo diferente mesmo. Então, por que não mudar as suas atitudes agora? Seria bom você ler um dos livros de Norman Cousins. 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 Ele curou-se de uma moléstia fatal com risadas. Infelizmente, não modificou os padrões mentais que havia criado essa doença, de modo que criou outra. No entanto, também usando o riso, ele se curou de novo. Você pode usar as mais variadas formas de se curar. Tente todas elas e depois fique com as que mais o atraem. Quando for se deitar, feche os olhos e agradeça por tudo que há de bom em sua vida. Isso lhe trará mais coisas boas. Por favor, não ouça o noticiário do rádio ou da televisão antes de dormir. Antes de ir dormir, as notícias em geral não passam de uma lista de desastres e não é bom colocá-las dentro do seu estado de sonho. Uma grande parte do trabalho de limpeza mental é feita enquanto sonhamos. Você pode pedir aos seus sonhos para ajudá-lo com qualquer problema que está resolvendo. Quase sempre você terá a resposta pela manhã. Vá dormir em paz, confie no processo da vida, sabendo que ela está ao seu lado e tomará conta de tudo para o seu mais alto bem e maior alegria. Não há necessidade de criar um clima solene em torno do que você está fazendo. Tudo pode ser muito divertido, como se fosse uma brincadeira. Até mesmo a prática do perdão e da libertação do ressentimento pode ser bem humorada, só depende de você. Invente uma musiquinha sobre a pessoa ou situação mais difícil de se desprender do seu interior, que, sendo engraçada, tornará todo o procedimento mais leve. Quando trabalho com os meus clientes, trago risadas à sessão, assim que é possível. Quanto mais rápido pudermos rir de uma situação, mais fácil será nos livrarmos dela. Se você visse seus problemas representados num palco, numa comédia escrita por Neil Simon, riria de si mesmo até cair da cadeira. A tragédia e a comédia são a mesma coisa, só depende do seu ponto de vista. Oh, que tolos somos nós mortais! Faça o máximo possível para transformar o seu processo de mudança em algo cheio de prazer e alegria. Divirta-se. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu me amparo e a vida me ampara. Vejo provas da lei atuando em torno de mim e em todas as áreas de minha vida. Reforço que aprendo da maneira mais leve que encontro. Meu dia começa com gratidão e alegria. Espero com ansiedade e entusiasmo as aventuras do dia, sabendo que em minha vida tudo é bom. Amo quem eu sou e tudo que eu faço. Sou a viva, amorosa e alegre expressão da vida. Tudo está bem no meu mundo. Ai, meu Deus, deixa eu ver.